Então, o objetivo de falar em público, ele tem aí como os principais propósitos: primeiro, informar, receber ou trocar informações. Quando nós vamos informar alguma coisa a alguém, receber uma mensagem de alguém ou fazer o feedback, que é a troca de informações, normalmente nós estamos comunicando com alguém. Eu sempre brinco com os alunos dizendo que normalmente a gente também fala sozinho. Nós mesmos perguntamos e nós mesmos respondemos. É uma comunicação indireta. A comunicação direta é aquela onde nós temos duas ou mais pessoas para poder fazer essa troca de informações. Começar, manter ou finalizar um relacionamento. E eu dou como exemplo isso quando de repente nós vamos fazer uma compra e nós estamos começando o relacionamento com o vendedor e conforme vai andando a conversa nós vamos mantendo esse relacionamento e na hora do fechamento da venda nós finalizamos o relacionamento. Expressar o que está pensando, e quando eu expresso o que eu estou pensando, eu estou expressando isso com uma outra pessoa. E para eu definir algumas decisões também, às vezes eu estou em dúvida de alguma coisa que eu quero, e eu quero definir alguma coisa, eu vou definir essa decisão com alguém. Todo esse processo, ele entra aí no método de comunicação. Para falar ao público, o processo pode ser um pouco diferente, porém, com o objetivo principal de conceder informações. Você poderá se apresentar em várias situações, como por exemplo. Então, quando eu vou falar em público, eu vou estar concedendo alguma informação de algo que é necessário. Por exemplo, reuniões, palestras, treinamentos e congressos. Todos esses 4 tópicos, eles existem feedback. Não é só o emissor, né, a pessoa que está emitindo alguma coisa que fala. O receptor, que é o que está recebendo, ele também pode fazer o feedback, dizendo que está entendendo sobre o que está acontecendo naquele momento. A grande sacada de falar ao público está no envolvimento com a plateia. É importante driblar o medo, saber utilizá-lo a seu favor. Persuadir as pessoas que estão à sua volta nada mais é do que vender a sua ideia. Então, a sacada de eu falar no público é você envolver as pessoas com o tópico que você está trabalhando. E como que é esse envolver as pessoas? É você trazê-las para você. De que forma? Fazendo perguntas, colocando elas no meio de exemplos, fazendo algum tipo de dinâmica com elas. Isso vai fazer com que as pessoas possam ficar mais perto de você, fazer com que as pessoas possam se envolver mais com aquela comunicação que está sendo, né, ou aquela palestra que está acontecendo naquele momento. Sabemos que esta habilidade pode ser desenvolvida e por isso é importante que reconheça se a possui. Caso contrário, esteja disposto a fazer com que esta competência faça parte do seu perfil profissional. Uma coisa que posso garantir é que não adianta fugir. Mais cedo ou mais tarde, vai precisar utilizar a comunicação a seu favor. Então, as pessoas que elas são hábeis, né, aquelas pessoas que são mais fáceis de comunicar em público, que gostam de falar em público, elas não vão ter tanto problema na hora de uma palestra, de uma reunião, de ler em uma missa, em um culto, alguma coisa assim. Mas as pessoas que são um pouco mais tímidas, que têm um pouco mais dessa dificuldade, precisa começar a treinar essa comunicação a seu favor, porque uma hora ou outra vai precisar dela com certeza. Como eu dizia anteriormente, pode acontecer de um dia vocês precisarem fazer uma entrevista de emprego e quando chegarem nessa entrevista de emprego ter aí 10, 15 pessoas também concorrendo a essa vaga. E na hora de fazer a apresentação, o gestor de RH pedir para que você vá até a frente e fale um pouco sobre você.
E aí, se você não tiver com a comunicação hábil, você vai sair de lá desapontado por não conseguir, de repente, a vaga que você tanto queria, porque a sua comunicação não foi viável diante do gestor de RH. Então, trabalhe bastante a comunicação de vocês, falem com vocês no espelho, gravem vídeos, falem com os amigos, para que a hora que isso acontecer, a comunicação já esteja totalmente ao seu favor. Quero dizer, se você se sente amedrontado em falar em público, não precisa achar que é o único. E uma das questões mais intensas não é o medo que se tem de falar em público, mas sim o medo de ser rejeitado e não ser aceito dentro do seu objetivo. Acredito eu que falar em público não é algo difícil, principalmente se você tiver com uma folha, por exemplo, eu vou fazer uma leitura na missa. Eu não preciso pensar naquilo que eu vou falar, eu já tenho a leitura em mãos. É simplesmente fazer o que eu sei, ler, simplesmente ler. Mas o meu medo é de que, se de repente eu errar uma palavra, se eu gaguejar uma palavra, todo mundo vai olhar para ver, o que está acontecendo. E nesse errar começa a vir o nervosismo, o medo, a tremedeira, e sucessivamente eu vou começar a errar todas as outras palavras. Essa rejeição que eu tenho, que nós temos medo diante do público. E isso é saltar para cima. Vou contar para vocês uma historinha que aconteceu em uma formatura que eu fui na cidade de Jacareí. Era uma formatura de ensino médio, estava chovendo bastante, era em um poliesportivo, um estádio, e quando chamou o nome da menina para poder ir buscar o diploma, ela estava com o pai dela e ela escorregou e ela foi descendo degrau abaixo. Todo mundo olhando, todo mundo comentando um com o outro. E o que ela fez? Ela levantou, ergueu o vestido, pegou no braço do pai e continuou como se nada tivesse acontecido. E é isso que a gente tem que fazer na hora da comunicação. Errou? Faz de conta que não aconteceu nada e dá andamento naquilo que estava fazendo anteriormente. Posso lhe assegurar que quando se permitir a essa oportunidade, vai se sentir bem mais tranquilo e confiante. Não posso dizer que todas as apresentações são iguais. Isso sempre vai depender do assunto a ser abordado, do calor da plateia e, é claro, do seu conhecimento. Eu posso, de repente, dar um tema igual para todos vocês. E eu tenho certeza que, mesmo sendo o mesmo tema, não vai ser a mesma apresentação. Cada um vai fazer da forma que entenda. E o que vai fazer com que a plateia esteja disposta a te ouvir? O seu conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver naquele assunto, mais gostoso fica de falar sobre ele e mais tranquilo você vai ficar por saber do que está se tratando, a sua palestra. Quanto mais domínio do assunto você tiver, mais fácil a apresentação será para você. Procure se preparar tecnicamente nos assuntos a serem abordados. Busque treinar sua oratória e apresentação pessoal. Isso que eu acabei de falar, gente. Quanto mais conhecimento você tiver do assunto, mais fácil vai ficar para você apresentar o trabalho de vocês. Quando eu comecei a dar aula, também não foi fácil. Você falar no meio de pessoas que você nunca viu, um assunto que você tem conhecimento, mas ao mesmo tempo você tem bloqueio de falar alguma coisa errada, e aí você começa a trabalhar esse assunto sempre, todos os dias. Pega livros, pega internet, pega leis, e isso depois ele começa a ficar como se fosse o dia a dia da nossa vida. Levanta, toma banho, escova dente, toma café. É uma coisa normal. Nós começamos a fazer como se fosse algo diário da nossa vida mesmo. Algumas dicas para se preparar para receber o público. Quem vai compor sua plateia? Tipo de público, referente à idade e nível escolar.
Então eu preciso saber quem são as pessoas que vão estar lá assistindo a minha palestra. Se é pessoas que eu posso falar palavras um pouco mais diferentes ou se são pessoas que eu tenho que falar com palavras mais fáceis. Será que a plateia já ouviu falar do tema? Qual será o seu nível de conhecimento? Por exemplo, então um dos tópicos que vocês vão falar é sobre coronavírus. E aí eu preciso começar a pensar assim, ó, todo mundo sabe o que é? Todo mundo sabe de onde veio? Todo mundo sabe quais são os sintomas? O brasileiro ele tem muita mania de eu ouvir falar. Então, o ouvir falar não significa que nós sabemos. O importante seria, então, começar desde o início, como surgiu, até como está hoje. Quanto tempo necessário para a explanação dos assuntos? E aí, isso nós vamos dividir de acordo com o número de alunos. Nós teremos aí 2 horas para poder fazer a apresentação do trabalho. Eu não me recordo, são 10 alunos que tem na sala, 11. Ficaria em torno aí de 20 minutos mais ou menos cada aluno para poder fazer a apresentação do trabalho. O público está ali porque estão obrigados a estar ou estão por livre e espontânea vontade? Espero eu que estejam por livre e espontânea vontade, né? Mas isso independente de estar ali porque os pais querem ou porque vocês mesmos que pagam o curso, vai acontecer a palestra e eu acredito que ela vai ajudar bastante no conhecimento de cada um de vocês, na verdade de nós, né?